Existem alguns mitos associados à amamentação e hoje eu vou tentar falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro mito que a gente sempre pergunta, quase toda paciente que entra no consultório pergunta é: eu tenho que oferecer alguma mama primeiro para o recém-nascido? Eu tenho que dar preferência à mama direita, à mama esquerda? Na verdade, isso não existe. Você tem que oferecer qualquer mama para o bebê. E o ideal é que ele esvazie aquela mama completamente antes de você oferecer a outra mama. Pode acontecer dele não conseguir esvaziar as duas. Então, o que você vai fazer? Na próxima mamada, você vai oferecer a outra mama, a mama que ficou com um pouquinho de leite. Tá? Então, você vai intercalando as mamas, mas não tem que ter uma preferência de lado, nada disso. As recomendações são o seguinte: você deve evitar produtos que contenham chumbo ou amônia, porque esses produtos podem passar assim através do leite, e eles podem causar alterações, podem causar danos ao bebê, como doenças neurológicas, até mesmo câncer. Então você não pode usar produtos com chumbo, e geralmente aquelas tinturas permanentes que apresentam esses componentes. O que a gente sabe é que alguns produtos podem ser utilizados. Então, por exemplo, você tem a rena, que é um produto natural, que geralmente for uma rena de boa qualidade e que não esteja misturada a outros produtos, você pode utilizar sim. Outro produto que pode ser empregado são os tonalizantes, porque eles não têm chumbo, não têm amônia em sua composição. Outra pergunta muito comum: posso fazer luzes, posso fazer mechas? Teoricamente sim. Por quê? Porque a mecha não tem contato com o couro cabeludo, não tem contato com a raiz do cabelo, então ela não vai ser absorvida e não vai passar para o bebê, tá? Antigamente, os médicos de antigamente proibiam qualquer tipo de produto do cabelo, qualquer coisa era proibida, mas hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. É importante a mãe se cuidar, é importante para a autoestima, então é bom a gente só ter esses cuidados, evitar chumbo e evitar amônia. Para as minhas pacientes, eu não indico a realização de progressivas. Por quê? Porque a gente sabe que a progressiva faz a utilização do formol, e o formol é contraindicado durante a amamentação. A gente sabe que existem vários produtos no mercado, a gente sabe que existem vários tipos de escovas progressivas, que alguns cabeleireiros falam que não tem formol em sua composição, mas como não tem como a gente ter certeza, eu contraindico na amamentação. Durante a amamentação, não existe restrição de nenhum tipo de alimento. Então, por exemplo, o chocolate, que é um alimento que o pessoal pergunta muito, café, não existe essa restrição, desde que esse alimento seja ingerido em baixas quantidades. Então, você pode comer, sim, uma barrinha, um pedacinho de chocolate. O que você não pode fazer é um uso excessivo do chocolate. Por quê? Porque o chocolate contém cafeína. Da mesma forma que o café, o chá mate, eles contêm cafeína. E a cafeína, ela vai atravessar, vai passar para o leite, o neném vai absorver essa substância. Ele pode ficar agitado, ele pode ter a troca do sono, ele pode ficar acordado, ele pode ter uma irritação, pode gerar cólica. Então, assim, nenhum alimento deve ingerir em grandes quantidades. Agora, não tem essa restrição, não é proibido ingerir chocolate, não é proibido ingerir feijão, que também existe essa dúvida, não tem nada disso. O que a gente não recomenda é a ingestão de bebida alcoólica. Então, a bebida alcoólica realmente não é legal fazer uso durante a amamentação. É claro que, por exemplo, a mãe tem um evento importante, ela pode se ingerir um pouquinho de bebida alcoólica, desde que seja uma tacinha em pequena quantidade, geralmente associada a outros alimentos para diminuir a absorção do álcool e o álcool ser eliminado rapidamente. Se for em pequenas quantidades, o organismo consegue eliminar. Mas também a gente não recomenda. É bom evitar. Esse tema é muito interessante discutir, porque não existe evidência científica nenhuma de que o pigmento da tatuagem possa passar para o bebê através do leite, mas ao mesmo tempo também não existe evidência nenhuma de que seja seguro. Então, a gente não recomenda. É melhor esperar um pouquinho, depois você faz a sua tatuagem com tranquilidade para não prejudicar o bebê. Até a gente conversa com muitos tatuadores, a grande maioria dos tatuadores não fazem a tatuagem durante a amamentação, eles não recomendam. E eu acho muito interessante que, assim, além do risco de passar o pigmento para
para a mulher, a gente tem um risco também associado às infecções. Isso não é só exclusivo do período da amamentação, isso é um cuidado que a gente tem que ter de uma maneira geral. Então, sempre quando for fazer uma tatuagem, procurar um local de referência que tenha os cuidados com biossegurança, de agulhas descartáveis, tudo esterilizado, para evitar o risco, diminuir o risco de você ter alguma infecção associada. E no caso você tenha essa infecção, a gente sabe, né, HIV, hepatite, isso pode passar para o bebê durante a amamentação. Então é bom evitar mesmo, de qualquer forma. Em relação à doação de sangue, qual é a recomendação do Ministério da Saúde? Mulheres grávidas não podem doar sangue. Mulheres que tiveram parto normal e não estejam amamentando podem doar sangue após os 3 meses do parto. Mulheres que fizeram cesariana podem doar sangue a partir de 6 meses após o parto. E aquelas que estão amamentando só podem doar a partir de 12 meses após o parto. Então é possível doar sim, mas desde que você respeite esse período recomendado. Sim e não. Por que sim? Na verdade, se você estiver amamentando de forma exclusiva, por livre demanda, e você estiver em amenorreia, isso é, sua menstruação não tiver voltado, você pode considerar como um método contraceptivo. O problema é que a gente tem vários fatores associados a isso. Cada mulher tem um estímulo biológico, psicossocial que interfere no retorno da ovulação. Então a gente não pode considerar somente esse método como um método contraceptivo. Então o que geralmente eu recomendo para as minhas pacientes? Que elas conversem com seus obstetras, com seus ginecologistas e que a gente possa associar algum outro método, algum método de barreira, então por exemplo preservativo, ou então um DIU. Existem os métodos hormonais, né, a mini pílula, que interfere muito pouco na amamentação e que é muito eficiente quando utilizada no período de lactante. Então é bom associar outro método para você ter certeza absoluta que não vai engravidar.